Olá, meus queridos, boa tarde para vocês que são estudantes, que prestam concurso público ou estão iniciando nessa carreira. Eu quero trazer para vocês aqui um conceito básico, ensinos básicos sobre o que é o ato administrativo e também sobre algumas classificações dele. Em especial, esse vídeo vai ajudar bastante quem está estudando para o concurso de técnico judiciário do TRT de Alagoas, cuja banca é o Instituto AOCP, porque o Instituto AOCP, ele utiliza em suas questões alguns conceitos que eu vou trazer aqui nesse pequeno vídeo, certo? Primeiro, o que é o ato administrativo, para que vocês possam entender, seja para revisar, seja para compreender um pouquinho. É aquele ato que é executado pela administração pública, por um órgão público, ou pela própria administração direta, uma prefeitura, um estado, a União. Não precisa necessariamente ser um órgão, como um tribunal, como uma secretaria. Enfim, o ato administrativo ele é praticado com o objetivo de atingir um interesse público e ele é regido pelo regime de direito público, que traz uma série de prerrogativas para a administração pública, como, por exemplo, a autoexecutoriedade dos seus atos. Além disso, esse ato administrativo ele pode criar, modificar, extinguir direitos e ele se volta à concretização, como eu já falei no início, do interesse público. É tudo em prol da coletividade e não do particular em si. Por isso que é um ato administrativo. Já o ato da administração seriam atos particulares realizados pela administração, como, por exemplo, a alienação de um bem pela administração pública, que nesse caso se trata de um ato particular, um ato de interesse público secundário. Depois nós veremos esse conceito de interesse público primário e secundário. Enfim, fazendo esse breve resumo, eu preciso também que vocês estudem sobre os atos administrativos algumas classificações. Eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer o que a banca normalmente cobra. A classificação do ato administrativo em atos simples, compostos e complexos. Simples, por exemplo, a nomeação de um servidor público. É um ato que só exige a atuação de um agente. Como, por exemplo, aqui no Ministério Público da União, aqui não, né, no órgão do Ministério Público da União, é necessária a nomeação pelo o sujeito que tem mais elevado, a autoridade mais elevada da carreira, que no caso é o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral ele nomeia todos os servidores do MPU. Já um ato composto é aquele ato que depende de duas manifestações de vontades que convergem para uma única vontade, como, por exemplo, a assinatura de um decreto. O decreto é expedido pelo chefe do Poder Executivo, que é o Presidente da República, por exemplo, e ele precisa ser referendado pelo ministro de Estado da pasta respectiva. Um ministro de Estado responsável por aquela matéria que está sendo objeto do decreto. Então, esse referendo é considerado uma única vontade, a formação de uma única vontade do Poder Executivo e é um ato composto. De um único ato, né? São vontades convergentes, na verdade, não uma única vontade. E o ato complexo é aquele que tem a manifestação de vontade de dois órgãos distintos, duas manifestações de vontades na realidade, uma principal e uma secundária. Por exemplo, na nomeação do Procurador-Geral da República, que é feita pelo Presidente da República, o ato principal é a nomeação e o ato secundário é a sabatina, a escolha feita pelo Senado. Certo? Outra classificação que vocês precisam saber é em relação aos atos de império e atos de gestão. Atos de império são aqueles em que a administração pública utiliza das suas prerrogativas, como desapropriação, como interdição de um estabelecimento que não obedece normas sanitárias. Tudo isso é autoexecutável, por exemplo, a interdição é autoexecutável, porque a administração pública goza dessa imperatividade, são atos de império. Mas se a administração pública estiver atuando no seu interesse patrimonial, na sua relação privada, isso vai ser denominado ato de gestão, como, por exemplo, a alienação dos bens da administração pública, que eu já mencionei anteriormente. Também temos a classificação dos atos administrativos em atos vinculados ou discricionários. Os vinculados são aqueles cujo preenchimento dos requisitos legais geram ao particular, ao administrado, ao interessado, o direito de adquirir aquela autorização. Por exemplo, a licença para dirigir é um ato administrativo vinculado. Já o visto para viajar para o exterior, por exemplo, se trata de um ato administrativo discricionário, porque não há obrigatoriedade da administração pública deferir aquele ato para o